Seu core perde força rapidamente depois dos 50. Faça esses 6 exercícios para evitar. O core é literalmente a fundação de todo o movimento que seu corpo faz, e ele começa a enfraquecer de forma acelerada depois dos 50 anos. Hoje você vai conhecer os 7 exercícios que vão reverter esse processo e manter sua estabilidade, sua postura e sua independência física por décadas. Antes de começarmos, por favor, deixe nos comentários seu nome e a cidade de onde está vendo nosso conteúdo. Adoraríamos saber. Exercício número 1. Dead Bug. Poucos exercícios têm um nome tão pouco inspirador e, ao mesmo tempo, uma eficácia tão impressionante quanto o Dead Bug. O nome vem da posição inicial, que lembra um inseto de barriga para cima com as patinhas no ar. Esse é um dos exercícios mais recomendados por fisioterapeutas e especialistas em reabilitação lombar, exatamente porque ele trabalha o core de um jeito que poucas pessoas conseguem alcançar com exercícios convencionais. O que torna este exercício particularmente valioso é o fato de treinar o core na sua função real. O core não existe para fazer você dobrar o tronco para frente repetidamente. Ele existe para estabilizar a coluna enquanto os membros se movem, o que é exatamente o que acontece ao caminhar, subir escadas ou carregar objetos. O Dead Bug reproduz isso de forma segura e controlada. Depois dos 50 anos, a musculatura profunda do abdômen, especialmente o transverso abdominal, tende a perder recrutamento neural. Isso significa que o músculo ainda existe, mas o sistema nervoso deixa de acioná-lo com a mesma eficiência. O resultado são dores lombares, instabilidade na caminhada e maior risco de quedas. O Dead Bug é um dos poucos exercícios que reativa esse recrutamento de forma segura. Para executá-lo corretamente, deite de costas no chão com os braços apontados para o teto e os joelhos dobrados a 90 graus no ar, como se estivesse sentado numa cadeira invisível. Pressione a lombar contra o chão, sem deixar nenhum espaço entre as costas e o piso. Esse ponto é fundamental. Agora, simultaneamente, abaixe o braço direito em direção ao chão acima da cabeça e estenda a perna esquerda para frente, sem encostar no chão. Retorne e repita no lado oposto. Cada repetição deve ser lenta e deliberada, levando 3 a 4 segundos para descer e 2 para subir. Um erro que vejo muitas pessoas cometerem é abrir a lombar do chão durante o movimento. No momento em que isso acontece, o exercício perde completamente seu propósito e passa a sobrecarregar exatamente a região que você quer proteger. Se sentir que a lombar está saindo do chão, reduza a amplitude do movimento, estendendo menos o braço ou a perna. Com o tempo, a estabilidade vai melhorar e você conseguirá a amplitude completa. Comece com 3 séries de 8 repetições de cada lado, descansando 45 segundos entre as séries. Quando conseguir manter a lombar completamente colada ao chão por todas as repetições, progrida para 10 a 12 repetições por lado. Esse é o sinal de que seu core está ganhando controle real. Contraindicações. Pessoas com hérnia de disco ativa ou que sintam dor ao pressionar a lombar contra o chão devem consultar um fisioterapeuta antes de iniciar. A posição pode ser desconfortável para quem tem quadril muito rígido. Exercício número 2. Escalador de montanhas. O escalador de montanhas, conhecido internacionalmente como Mountain Climber, é um exercício que combina estabilidade do core com demanda cardiovascular. Essa combinação é especialmente relevante depois dos 50, quando o corpo precisa de estímulos que trabalhem múltiplos sistemas ao mesmo tempo, sem impacto excessivo nas articulações. Ele trabalha intensamente o core como estabilizador, mas também mobiliza os quadris, ativa os ombros e eleva a frequência cardíaca de forma progressiva. É um exercício completo camuflado de movimentos simples. Praticantes regulares conseguem notar melhora tanto na resistência muscular do core quanto na capacidade cardiovascular em poucas semanas de prática consistente. O que muitas pessoas não sabem é que o escalador de montanhas, quando executado em ritmo moderado e com foco na postura, ativa as fibras profundas do core de forma muito mais eficiente do que quando feito em velocidade máxima. A versão rápida se torna um exercício aeróbico. A versão lenta se torna um exercício de força e estabilidade. Para o objetivo de preservar o core depois dos 50, a versão controlada é a mais indicada. E sabe por que isso importa tanto nessa faixa etária? A perda conjunta de capacidade cardiovascular e força do core compromete a qualidade de vida de forma acelerada.
ter um exercício que trabalha os dois ao mesmo tempo, sem equipamentos e sem impacto nas articulações, é uma vantagem real em qualquer rotina. Para executá-lo corretamente, comece na posição de prancha alta, com os braços estendidos, mãos abaixo dos ombros e corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares. Puxe o joelho direito em direção ao peito, sem deixar o quadril subir ou a lombar arquear. Retorne e repita com a perna esquerda. Mantenha os quadris paralelos ao chão e respire de forma constante. Erros comuns incluem deixar o quadril subir como uma montanha durante o exercício, o que retira a tensão do core e transfere para os ombros, e deixar a cabeça cair entre os braços, sobrecarregando o pescoço. Se sentir desconforto nos pulsos, apoie-se em halteres paralelos ao chão para manter o punho em posição neutra. Recomendo iniciar com 3 séries de 20 segundos, alternando os lados. Quando o controle postural estiver sólido, progrida para 30 e depois 45 segundos por série. A qualidade de cada repetição vale muito mais do que a velocidade. Contraindicações. Pessoas com síndrome do impacto no ombro ou tendinite no manguito rotador devem evitar esse exercício na fase aguda. Quem tem pressão arterial elevada deve fazer em ritmo lento e monitorado. Antes de continuarmos, se você tem mais de 50, dá uma olhada nessa estatística. Segundo a OMS, entre 28% e 35% das pessoas acima dos 65 anos sofrem ao menos uma queda por ano. Mais de 70% dessas quedas acontecem dentro de casa. E as quedas são hoje a principal causa de perda de independência entre idosos no mundo inteiro. Muitos associam a azar, mas na verdade é falta de força, equilíbrio, mobilidade e preparo físico. Por isso, nossa equipe criou a blindagem biológica, um protocolo completo para quem tem 50, 60 ou 70 anos e quer garantir que nunca passe por isso. No protocolo, você terá um programa especial de exercícios caseiros que, sem danificar suas articulações, proporcionam força funcional, equilíbrio real e reversão de anos de má postura e negligência com o próprio corpo. Você também aprende os hábitos que cientistas identificaram em comum nos povos com maior expectativa de vida do mundo e que menos de 1% da população ocidental pratica. Acesse agora clicando no link fixado no primeiro comentário deste vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o código que está aparecendo na tela. Exercício número 3. Abdominal borboleta. O abdominal borboleta é um dos exercícios menos conhecidos dessa lista, mas com um papel muito específico para quem está acima dos 50 anos. Ele trabalha o reto abdominal de forma descentralizada, ou seja, a contração acontece com as pernas afastadas e os pés unidos, criando um desafio diferente para os estabilizadores do quadril e do core ao mesmo tempo. A lógica por trás dessa escolha é simples. Com o envelhecimento, a rigidez do quadril e a fraqueza da musculatura interna do core tendem a aparecer juntas. Exercícios que exigem que o core trabalhe, enquanto o quadril está numa posição desafiante, criam adaptações funcionais que se traduzem diretamente em movimentos do dia a dia. A posição de borboleta com os joelhos abertos também reduz a tensão no psoas, que costuma ficar encurtado em quem passa muito tempo sentado, forçando o reto abdominal a trabalhar com mais independência. Tenho observado que pessoas acima dos 50 que fazem esse exercício com regularidade relatam menos desconforto na lombar durante abdominais convencionais, justamente porque o trabalho do core com o quadril em posição aberta melhora a coordenação desses grupos musculares. Para executá-lo corretamente, deite de costas, com as plantas dos pés unidas e os joelhos abertos para os lados, como na posição de borboleta do alongamento. Coloque as mãos atrás da cabeça ou cruzadas no peito. Eleve o tronco em direção aos pés, contraindo o abdômen. A lombar deve permanecer em contato com o chão durante o movimento ascendente. Suba lentamente em 2 segundos. Segure 1 segundo no topo e desça em 3 segundos. A fase excêntrica, ou seja, a descida controlada, representa boa parte do potencial de fortalecimento desse exercício. Muitas pessoas sobem com esforço e descem jogando o corpo. Isso é desperdiçar metade do treino. O segredo está em resistir à gravidade na descida tanto quanto você se esforça para subir. Um erro comum é puxar o pescoço com as mãos ao invés de usar o abdômen para elevar o tronco. Se sentir tensão no pescoço, é sinal de que os músculos abdominais não estão fazendo o trabalho principal. Reduza a amplitude até fortalecer a base. Comece com 3 séries de 10 a 12 repetições. Progrida para 15 a 18 repetições,
quando o movimento se tornar fluido e sem compensações. Contraindicações. Pessoas com dor no sacro ou instabilidade no sacro ilíaco podem sentir desconforto nessa posição de quadril. Osteoporose severa na coluna também é uma contraindicação para exercícios de flexão do tronco. Exercício número 4. Elevação de joelhos em pé. A elevação de joelhos em pé é provavelmente o exercício mais subestimado dessa lista, e talvez o mais funcional. Pensa comigo, quantas vezes por dia você precisa elevar uma perna enquanto mantém o equilíbrio na outra? Subir escadas, entrar no carro, atravessar uma poça de água? É movimento puro de vida real. Depois dos 50, a fraqueza do core se manifesta de forma específica durante esses movimentos. O tronco começa a se inclinar para o lado da perna de apoio, o quadril desce de um lado e a coluna compensa. Esse padrão, repetido milhares de vezes por ano, é um dos maiores responsáveis por dores lombares e desequilíbrios posturais em pessoas mais velhas. Estudos sobre controle motor em adultos acima dos 50 anos mostram que a capacidade de manter o tronco estável durante movimentos unilaterais é um dos melhores preditores de autonomia funcional nas décadas seguintes. O corpo que consegue estabilizar num pé consegue muita coisa. Há também um benefício menos óbvio. Ele treina ativamente a propriocepção, que é a capacidade do sistema nervoso de saber onde o corpo está no espaço. Essa capacidade se deteriora com o envelhecimento e está diretamente associada ao risco de quedas. Treinar o equilíbrio unilateral regularmente é uma das formas mais eficazes de manter esse sistema funcionando bem. Para executá-lo corretamente, fique em pé com os pés na largura do quadril. Eleve lentamente o joelho direito até a altura do quadril, mantendo o tronco completamente ereto. Não incline para o lado, não deixe o quadril descer. Segure a posição por 2 segundos e desça com controle. Repita no lado esquerdo. Se precisar de apoio inicialmente, segure levemente em uma cadeira ou parede com a ponta dos dedos. O segredo está em não usar o apoio como muleta. O objetivo é reduzir progressivamente o suporte externo, até conseguir fazer o movimento de forma totalmente livre. Quando chegar nesse ponto, tente fazer com os olhos fechados. A ausência da referência visual amplifica enormemente o desafio para os estabilizadores do core e melhora a propriocepção. Comece com 3 séries de 8 repetições de cada lado. Progrida para 12 repetições por lado quando o equilíbrio estiver sólido. Depois, reduza o suporte externo progressivamente. Contraindicações. Pessoas com labirintite ou tontura frequente devem fazer sempre com apoio e preferencialmente próximo a uma parede. Joelhos com artrose moderada. A severa podem limitar a amplitude da elevação. Antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Ter acesso constante à informação baseada na ciência é o que te fará progredir com saúde a longo prazo no mundo dos exercícios. Exercício número 5. Abdominal bicicleta. O abdominal bicicleta aparece repetidamente em estudos de eletromiografia como um dos exercícios de maior ativação para o reto abdominal e, principalmente, para os oblíquos. Essa informação é relevante porque muitas rotinas para o core depois dos 50 ignoram completamente os oblíquos, que são músculos fundamentais para a rotação do tronco e proteção lateral da coluna. Você saberá que está fazendo certo quando sentir uma queimação específica na lateral do abdômen, diferente da sensação central de outros exercícios abdominais. Esse é o sinal de que os oblíquos estão sendo recrutados de verdade. A beleza deste exercício está na sua capacidade de trabalhar estabilidade, rotação e flexão do tronco num único movimento. Para pessoas acima dos 50, isso é especialmente valioso, já que a rigidez rotacional é uma das primeiras limitações funcionais que surgem com o envelhecimento sedentário. Para executá-lo corretamente, deite de costas com as mãos atrás da cabeça e os joelhos dobrados a 90 graus no ar. Eleve levemente as escápulas do chão. Agora, estenda a perna direita enquanto gira o tronco, levando o cotovelo direito em direção ao joelho esquerdo. Não puxe o pescoço. A rotação deve vir do tronco. Alterne os lados num movimento de pedalada, lento e controlado. Cada troca de lado conta como uma repetição. Um erro que vejo muitas pessoas cometerem é transformar esse exercício numa corrida. Quando o ritmo fica muito rápido, o movimento perde a rotação real do tronco e vira um balanço dos cotovelos. Isso ativa muito menos os oblíquos e ainda sobrecarrega o pescoço. Lento e intencional sempre. Comece com 3 séries de 12 a 16 repetições totais. Progrida para 20 repetições quando o controle estiver sólido, sem dor cervical e com rotação real do tronco. Contraindicações.
Hérnia de disco cervical pode ser agravada por exercícios de flexão e rotação do pescoço. Pessoas com essa condição devem adaptar o movimento apoiando a cabeça numa pequena toalha dobrada. Exercício número 6. Prancha reversa. A prancha reversa é a face oposta da prancha convencional, e por isso mesmo ela complementa o treino do core de forma que poucos exercícios conseguem. Enquanto a prancha frontal trabalha principalmente a musculatura anterior do core, a prancha reversa exige contração intensa dos eretores da espinha, glúteos, posterior de coxa e estabilizadores escapulares. É a cadeia posterior sendo trabalhada como um sistema integrado. Isso é especialmente importante depois dos 50 porque o enfraquecimento postural mais comum nessa faixa etária é justamente o colapso da cadeia posterior. Ombros que arredondam para frente, lombar que perde sua curvatura natural, glúteos que deixam de sustentar a pelve. A prancha reversa é um antídoto direto para esse padrão. Muitas pessoas treinam o core quase exclusivamente pela frente, com variações de abdominais e pranchas frontais. Isso cria um desequilíbrio funcional que pode aumentar a tensão na lombar ao invés de reduzi-la. Um core verdadeiramente forte precisa ser trabalhado nos 4 lados: frontal, lateral e posterior. A prancha reversa cuida do lado que a maioria ignora. Tenho observado que quem inclui a prancha reversa regularmente começa a notar melhora postural em poucas semanas. Ao fortalecer a cadeia posterior, o corpo ganha a capacidade muscular de manter a posição ereta sem esforço consciente. Para executá-la corretamente, sente-se no chão com as pernas estendidas à sua frente e as mãos apoiadas atrás do quadril, com os dedos apontados para os pés. Pressione as palmas e os calcanhares contra o chão e eleve os quadris até que seu corpo forme uma linha reta dos ombros aos calcanhares. Mantenha o pescoço neutro, olhando levemente para cima sem jogar a cabeça para trás. Contraia os glúteos ativamente durante todo o tempo. O que muitas pessoas não sabem é que a ativação consciente dos glúteos durante a prancha reversa aumenta significativamente a proteção da lombar. Glúteos relaxados transferem toda a carga para os eretores e a lombar, criando exatamente o tipo de tensão que queremos evitar. Recomendo iniciar com 3 séries de 20 a 30 segundos. Quando conseguir manter a posição sem tremor por 30 segundos, progrida para 45. Dor nos pulsos indica que os dedos devem ser girados para os lados, ou que você precisa fortalecer primeiro os flexores do punho. Contraindicações: síndrome do impacto no ombro e instabilidade no manguito rotador são contraindicações relativas. Pessoas com essas condições podem fazer a variação com os antebraços no chão ao invés das palmas. Exercício bônus: ponte de glúteos. Para fechar essa lista, a ponte de glúteos. Esse exercício é a prova de que simplicidade e eficácia coexistem perfeitamente no treinamento funcional. Poucos exercícios trabalham de forma tão direta a relação entre core, glúteos e estabilidade lombar. E essa relação é exatamente o que deteriora mais rapidamente depois dos 50 anos em pessoas sedentárias. O glúteo máximo é o maior músculo do corpo humano. Muita gente não sabe disso, e quando ele enfraquece, as consequências vão muito além da estética. A pelve perde suporte, a lombar começa a compensar, os joelhos ficam desalinhados e o padrão de caminhada muda. Tudo isso de forma silenciosa, ao longo de anos. A ponte de glúteos é um dos exercícios mais acessíveis para reverter esse processo. Por ser o maior músculo do corpo, ele também influencia o metabolismo em repouso e amplifica o efeito EPOC após o treino. Músculos maiores geram queima calórica mais duradoura depois do exercício. E quando esse mesmo músculo ainda estabiliza a pelve durante a caminhada, evitando o colapso do joelho oposto a cada passada, percebemos que fortalecer o glúteo com a ponte é uma ação preventiva de múltiplas condições ao mesmo tempo. Para executá-la corretamente, deite de costas com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão, na largura do quadril, próximos ao corpo, braços ao longo do corpo, palmas para baixo. Pressione os pés contra o chão e eleve os quadris até que coxas e tronco formem uma linha reta. No topo, faça uma contração intensa dos glúteos por 2 segundos. Desça lentamente em 3 segundos. A lombar não deve arquear no topo. Se isso acontecer, os quadris subiram alto demais. Lembre-se que a ponte de glúteos também é um exercício de core, porque exige que a musculatura abdominal profunda estabilize a coluna durante todo o seu movimento. Não é só para os glúteos. É treino de integração.
Um erro comum é executar a subida rápida e a descida ainda mais rápida, transformando o exercício em um balanço sem controle. A fase excêntrica, a descida controlada, é onde boa parte da força é construída. Resista à gravidade. Para iniciantes, recomendo começar com 3 séries de 10 a 12 repetições. Quando o controle for total e a contração no topo for evidente, progrida para 15 repetições. Uma progressão simples e muito eficaz é adicionar uma pausa de 3 a 4 segundos no topo de cada repetição. Contraindicações: pessoas com dor aguda no sacro ou lesão no tendão do posterior de coxa devem consultar um profissional antes de iniciar. Artrose severa no joelho pode limitar a posição dos pés. Esses 7 exercícios formam um protocolo completo para preservar a força do core depois dos 50 anos. Não precisa fazer tudo no mesmo dia. Distribua ao longo da semana, priorizando a execução correta sobre a quantidade. Uma sugestão prática é alternar entre os exercícios de solo, como o dead bug, o abdominal borboleta e a ponte de glúteos, e os de suporte de peso, como o escalador de montanhas e a prancha reversa. 3 sessões semanais já são suficientes para produzir adaptações reais ao longo de 4 a 6 semanas. Consistência supera intensidade no longo prazo, sempre. O core que você vai ter daqui a 2 anos é o resultado das escolhas que você faz hoje. Se você quiser conferir os melhores exercícios para mobilidade visando reverter anos de passar 12 horas ao dia sentado, deixamos um vídeo aparecendo agora mesmo na tela, mostrando melhor cada um deles. Dá uma conferida lá e não esqueça de checar também o nosso protocolo blindagem biológica. Obrigado por assistir até aqui e que Deus te abençoe, meu amigo!